Pessoal, pegando um gancho aqui do que o Araújo falou, eu posso dar um depoimento da nossa experiência no Gran Village Eusébio, a título de perfil de clientes, certo? Normalmente você tem na primeira ideia que o perfil do Minha Casa Minha Vida, dos clientes que se enquadrariam no programa, são clientes com a renda bem baixa, né? Não necessariamente, o Eusébio mostrou isso para a gente, nos surpreendeu que clientes com rendas que teriam perfil para comprar apartamentos que entrariam pelo SBPE, ou seja, de valores mais altos, decidiram comprar lá para morar. É fato, pessoal, que infelizmente no momento nós estamos vivendo uma crise econômica, né? E ela tem nos afetado de diversas maneiras, né? Seja no custo mais alto da gasolina, no custo mais alto do colégio das crianças, seja a feira, o mercantil que você faz todo mês acabou ficando mais caro também, porque as coisas estão subindo, e os clientes estão ponderando, às vezes, a decisão de compra. E clientes que teriam perfil para comprar outros imóveis mais caros, a gente percebeu que compraram no Eusébio para morar, né? Por que isso? Nosso entendimento como correspondente que acompanhou o processo é um lado por isso, né? Pelo fato da situação que o Brasil vive, mas também pelo fato do Eusébio ser uma região nobre, né? Se você for analisar todos os polos de expansão que Fortaleza está se expandindo hoje, seja Caucaia, Maracanaú e Eusébio é a zona considerada mais nobre dessas três. Então, esse empreendimento conseguiu atrair perfis bem acima da capacidade de renda do que normalmente atrairia. E clientes que teriam perfil para ter comprado outros imóveis mais caros até na região mesmo. E por essa gama de fatores, a gente percebeu que houve um alavancamento de clientes com perfil mais alto comprando nessa linha de crédito Minha Casa Minha Vida. E na minha leitura, pessoal, eu entendo que esse é o grande filão dos próximos anos. Eu entendo que o Brasil ele está entrando num ritmo de recuperação, mas a gente infelizmente ainda vai enfrentar alguns anos aí de dificuldade até a economia voltar ao que era alguns anos atrás, né? E nesse momento é a grande oportunidade de vender imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que tem benefício para o cliente, tem subsídio, são imóveis mais baratos, as prestações dos clientes vão ficar mais baratas, né? Então eu entendo, na minha leitura, posso dar minha experiência pessoal com isso, que a Credimóvel correspondente, nós éramos focados em imóveis mais individuais, imóveis SBPE de mais alto valor, e nós decidimos mudar o foco da empresa para... Nós atendíamos Minha Casa Minha Vida, mas em bem pequeno volume, e praticamente nós invertemos a atuação do negócio, voltando especificamente para Minha Casa Minha Vida, entendendo que esse é um grande filão para os próximos anos, e quem se especializar nele e aprender a vender o imóvel Minha Casa Minha Vida, vai ter negócio aí para os próximos anos, com certeza, né? E eu vou procurar, pessoal, ser o mais sucinto possível, ser bem rápido. Eu sei que o horário já se estendeu, às vezes vai chegando no fim do dia, a gente vai ficando mais cansado, mas eu vou tentar ser bem prático. Não vamos se ater muito nos ater a questões conceituais do crédito. E depois desse treinamento, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre crédito, sobre financiamento, o meu contato está nos grupos. Hoje eu estou praticamente em 30 grupos. Sempre que o pessoal tem dúvida, eles acabam me acessando para esclarecer alguma dúvida. O programa ele é bem simples, eu vou dar os conceitos gerais, mas qualquer dúvida que venha a surgir sobre documentação, vocês podem ficar à vontade para me acessar, certo? Pois não. A taxa de condomínio, o Araújo pode falar um pouco melhor depois sobre isso, mas em torno de R$150 é o que a construtora tem falado. Pode colocar R$3, R$3,50 e o outro que tá? R$3,50, porque tem um estativo alto Bem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre as linhas de crédito que envolvem o Gran Village Eusébio, né, quais são as opções de crédito. Eu vou falar, aí depois que a gente falar sobre crédito e as linhas que estão disponíveis, a gente vai entrar num exemplo bem prático. A gente vai fazer simulações. Aqui, quem tiver com notebook e quiser fazer no próprio notebook também, eu acho que é interessante, porque quando a gente ouve, a gente tem um percentual de aprendizado. Quando a gente faz, a gente fixa muito melhor, né? Mas aí eu queria que vocês não precisam tirar foto ou registrar, porque eu vou mandar essa apresentação para vocês, certo? Então eu queria que vocês prestassem realmente atenção, porque
saber de crédito associativo, eu tenho percebido que os corretores que têm conhecimento de financiamento, eles têm se sobressaído muito melhor do que aqueles que não conhecem nada. Porque o que é que eu costumo dizer nesse tipo de empreendimento? 90% do esforço é para aprovar o crédito do cliente e 10% do esforço para vender o imóvel. 90% é você ajustar ele no processo, certo? Então, falando aqui sobre o crédito associativo. O que é o crédito associativo, pessoal? É um crédito de financiamento, ele é associativo porque ele envolve a construtora, o cliente e o banco, uma associação dos três, né? E é uma linha de financiamento, uma linha de crédito de financiamento que ele envolve recursos do FGTS e do SBPE, né? No FGTS, pessoal, o que é isso do FGTS, SBPE, Daniel, o que é isso? O FGTS, todo mundo aqui, quem trabalha de carteira assinada, contribui para o fundo do FGTS. Algumas linhas de crédito, os bancos tomam o dinheiro do FGTS emprestado e emprestam para esses clientes finais. Pega esse dinheiro das contas do FGTS dos clientes, do fundo, né? E aí, o FGTS, para quem não sabe, é uma linha que remunera baixo, né? Ela remunera o depósito do cliente em 3% ao ano. Então, é possível que essas linhas do FGTS elas possam ser emprestadas para os clientes finais com valores mais baixos, né? No FGTS, nós temos duas linhas de crédito para esse empreendimento que o cliente pode se enquadrar. Uma é o programa Minha Casa Minha Vida e a outra é a carta de crédito FGTS. A gente vai entrar nessas linhas, eu vou explicar bem direitinho como é que funciona cada modelo. O outra origem de recurso é o SBPE. O que é o SBPE, Daniel? É o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ele é formado pelas cadernetas de poupança. Então, os bancos vão lá, tomam esse dinheiro emprestado, remunera esse dinheiro e empresta para os clientes finais também. É outra origem de recurso. Como a poupança ela tem uma remuneração mais alta do que a do FGTS, as taxas de juros do SBPE também são um pouco mais altas do que as taxas de juros do FGTS. Certo? As construtoras, pessoal, para entrar nessa linha de crédito, elas têm que ser elas passam por uma avaliação extremamente rigorosa da Caixa, certo? Ela tem que estar juridicamente ok, ela tem que estar financeiramente ok, e o projeto ele tem que se enquadrar em qualquer normativo, em todas as exigências. Então não é qualquer construtora que consegue se adequar a esse perfil. Os únicos bancos que trabalham com crédito associativo é Caixa e Banco do Brasil. Vamos esquecer o Banco do Brasil, porque a Canop só trabalha com Caixa, né? E o crédito associativo, pessoal, não pode ser tomado por pessoas jurídicas. Se o cliente chegar para você, olha, eu tenho uma empresa, eu queria financiar no crédito associativo no nome da minha empresa. Não pode, somente pessoas físicas, certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode levantar o braço. Eu sei que o assunto crédito, a gente às vezes faz treinamentos para corretores sobre crédito. São treinamentos que levam em torno de 3 horas, às vezes 2 turnos de treinamento, envolvendo todas as linhas, todas as modalidades. E aqui a gente não vai se focar nisso, vai ser bem resumido, mas depois, caso vocês tenham interesse e tenham dúvidas, podem me acessar. O MEI ele é empresário, certo? Ele não pode comprovar a renda do MEI, usar o MEI para comprovar a renda. O MEI é uma instituição jurídica, ele tem que apresentar a renda dele pessoa física. Pode ser com prolabore do MEI, pode ser com movimentação bancária, guias de previdência social. A gente vai falar um pouquinho rápido aqui sobre documentação, certo? Mas sempre tem formas de fazer, certo? O importante é que o cliente tenha a movimentação bancária comprovada. E existem algumas maneiras de você formalizar, do cliente formalizar a renda dele perante os bancos. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, né? No final, eu acho que quem vai apresentar deve ser o Araújo. Araújo, se puder dar um norte, quanto é que está saindo essa parcela da construtora, já sabe, está na média, e a do associativo, juntando as duas, quanto é que está? A gente vai fazer uma simulação no final, eu vou só dar uma pincelada aqui sobre o crédito, aí em seguida a gente vai fazer a simulação do banco e o plano de pagamento da construtora. O Eusébio hoje vai ser rápido porque está sendo entregue agora no início do ano, né? Isso. Mas no Messejana, para você, só para ter noção, eu estou pagando 500, como é que eu vou pagar? Perfeito. 100, 200, 300, 400, Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Vou pegar o apartamento mais caro do zero,
10% do esforço do corretor até porque as plantas da Canopus, aí falando especificamente da Canopus, elas são plantas superiores, ela tem um banheiro a mais em relação aos principais concorrentes do mercado. As plantas são superiores em área e em configuração. Então, o maior esforço que o corretor vai ter vai ser de vender o crédito para o cliente, fazer uma simulação, enquadrar e colocar para frente. Porque o cliente, quando chega, ele já quer comprar. E ele quer só que você diga como ele vai comprar. Esse é o grande desafio. Os 3 Cs do associativo, que envolve a caixa, a construtora e o cliente. Aqui o que ela precisa, que eu já falei, né, para a construtora entrar, ela tem que ser sólida financeiramente, não ter problemas jurídicos e ter um projeto para que o cliente compre com segurança. Um dos argumentos mais importantes para vender o crédito associativo ao imóvel na planta para o cliente é a segurança, pessoal. No momento desse de instabilidade do país, onde a gente vê algumas construtoras passando por grande dificuldade, se ele comprar e financiar o imóvel na planta, ele tem a garantia da Caixa de que vai receber o imóvel dele. Porque caso a construtora não entregue, que eu entendo não ser o caso da Canopus, que é extremamente sólida e financeiramente, juridicamente, se a construtora não entregar, a Caixa põe outra construtora no lugar e ela vai entregar o imóvel do cliente. Isso aí não tem preço. Quantas e quantas histórias vocês já não ouviram no mercado de clientes que perderam tudo que deram na fase de obra, a construtora quebrou, uma dificuldade, tem que requerer judicialmente, às vezes nem consegue, né? E nessa modalidade ele não corre esse risco. Tá? Após a contratação, quando o cliente contrata com o banco, ele assina o contrato do banco de financiamento, os recursos são liberados para a construtora mensalmente, conforme o percentual de conclusão da obra. Quando o cliente financia com o banco, a construtora não recebe todo o valor do financiamento de uma vez, ele é repassado percentualmente conforme a conclusão do imóvel. Então, por isso, é mais um motivo que as construtoras dessa modalidade, elas preferem agilizar a obra, porque elas vão receber também os valores, né? Então, o engenheiro todo mês vai lá, faz a medição da obra, do percentual de conclusão, lança no sistema, né? E o cliente vai pagar uma taxa, uma taxa de evolução de obra, que é um valor que ele paga mensalmente para o banco, né? Que nós chamamos de fase de obra. Pessoal, a forma com que vocês vão explicar a fase de obra para o cliente vai fazer toda a diferença em ele comprar ou não, certo? Eu não tenho nenhuma dúvida de que vale totalmente a pena para o cliente fazer isso. Mas aí a gente vai tentar, de uma forma bem simples, dar as dicas de como vocês vão passar isso para o cliente. E ele vai entender isso como uma vantagem e não como uma taxa a mais que ele está pagando, certo? Aí aqui falando, mensalmente vai um engenheiro da Caixa, né, fazer lá a medição e a parcela do cliente durante o período de obra, ela vai evoluindo à medida que o percentual vai aumentando, certo? Pessoal, para esse empreendimento, nós temos praticamente 3 enquadramentos de linhas de crédito que vocês vão poder enquadrar os clientes para ele comprar, certo? Daniel, aqui tem 4. Por que tem 4? Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, o carta de crédito FGTS, o SBPE e o Procotista. O Procotista, pessoal, acredito que vocês já tenham acompanhado, é uma linha de crédito do banco que ela é intermitente. Às vezes ela tem recurso, às vezes ela não tem. Ela também depende do percentual de um pré-relacionamento prévio do cliente com o banco. Nós praticamente não temos feito Procotista, até tentamos fazer alguns, mas na época que o cliente foi concretizar a negociação, não tinha recurso do banco, ele acabou fazendo SBPE, porque não tinha opção. Então, por isso a gente não está fazendo praticamente Procotista, mas é uma linha que é disponível, mas existe o risco de lá na frente o cliente não conseguir contratar por falta de recurso, que é uma linha que vem e vai mediante disponibilidade de recurso. Então, praticamente nós vamos concentrar as nossas atividades em 3 linhas: Minha Casa Minha Vida, carta de crédito e SBPE. E eu vou tentar rapidamente explicar para vocês quando é que o cliente se enquadra em Minha Casa Minha Vida, quando é que ele vai para o carta de crédito e quando é que ele vai para o SBPE, certo? Vamos aqui. Pessoal, os enquadramentos de Minha Casa Minha Vida, que são a origem do FGTS e o carta de crédito, eles são determinados por 3 fatores, basicamente. O primeiro é a renda do cliente, que no Minha Casa Minha Vida a renda máxima é R$7.000 para ele se enquadrar.
O segundo fator é o valor do imóvel, que no caso do Eusébio é 160 e Messejana, que é Fortaleza, é 190 mil. E o terceiro fator é a propriedade de imóvel. O cliente não pode ter um imóvel, visto que são programas voltados para a aquisição de um imóvel que ele vai morar. Né? Ele não pode ter outro imóvel no momento na região metropolitana onde o imóvel que ele pretende comprar está situado, certo? Então vamos às linhas. Minha Casa Minha Vida e carta de crédito FGTS são praticamente os mesmos pré-requisitos, tá, gente? O que é que o proponente não pode ter? O proponente não pode ter o cliente não pode ter um financiamento habitacional ativo, ou seja, ele não pode ter financiamento com a Caixa de imóvel em qualquer lugar do país, certo? Financiamento é impeditivo para ele se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Outro fator, ele não pode ser proprietário, cessionário ou promitente comprador, ou seja, ele tem uma promessa de compra e venda, né, do imóvel. Residencial urbano, uma pergunta que sempre surge: Daniel, lote. Se o cliente tiver um lote, ele impede de entrar na Minha Casa Minha Vida? Não, o lote não impede de entrar na Minha Casa Minha Vida. Tem um terreno? Não, não impede. Tem que ser um imóvel residencial concluído urbano, né? Ou em construção. Oi? O contrato, mediante o normativo do banco, ele é impeditivo, certo? Ele no domicílio dele, onde ele mora, ou na região metropolitana, não pode ter um imóvel onde ele trabalha e não pode ter um imóvel onde ele quer comprar, quer morar ou quer trabalhar, certo? Por exemplo, se ele tiver, então, no caso dele, se ele tiver onde reside, tiver o contrato de compra e venda, eu vou para O cliente não pode ter, se ele já teve subsídio, ele não pode ter novamente, certo? Subsídio, bem como o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo, ele só pode ser uma vez por CPF, por cliente, certo? Ele não pode ter subsídio novamente. O outro fator sobre o programa Minha Casa Minha Vida é que, por exemplo, a transferência do financiamento só pode ser entre participantes. Às vezes o financiamento, um cliente sai do financiamento, essa transferência não pode, tem que ser entre participantes. Então, pessoal, em resumo, o que é que ele não pode ter para entrar na Minha Casa Minha Vida? Ele não pode ter um imóvel. Daniel, ele pode ter tido um imóvel e não tem mais? Ele comprou um imóvel à vista, estava registrado no nome dele, ele vendeu o imóvel, não tem mais da posse dele. Ele pode entrar na Minha Casa Minha Vida? Pode, perfeitamente. Não é impeditivo ele ter tido um imóvel. É impedimento que ele ter um imóvel no momento, ele estar com financiamento ou ele ter um imóvel na região metropolitana, certo, pessoal? A renda só pode ser até R$7.000 para a Minha Casa Minha Vida, né? E basicamente, o imóvel só pode ser até 160 no Eusébio e 190 em Fortaleza. O que é importante vocês saberem sobre o programa? Pode perguntar. Certo. Não necessariamente, pessoal. O que ele não pode é enquadrar duas vezes no Minha Casa Minha Vida. Se ele já tiver tido Minha Casa Minha Vida antes, ele não pode comprar pelo Minha Casa Minha Vida novamente, certo? É só uma vez. Não necessariamente. Ele pode ter tido algum, se não tiver de propriedade no momento, ele pode comprar, certo? Carta de crédito. Porque se ele já teve um financiamento pela Caixa, mesmo que ele já tenha quitado e já passou um imóvel para outra pessoa, ele não pode mais ir para o Minha Casa Minha Vida. Um outro aspecto é que Minha Casa Minha Vida é só para imóveis novos. Não pode ser imóvel usado. Usado, aí usa carta de crédito FGTS, certo? Que tem os mesmos parâmetros. E o que o cliente não pode ter de novo é o subsídio, tá claro, gente? Pessoal, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de governo. Então, quanto menor a renda do cliente, menores as taxas de juros, certo? E maiores os subsídios.
Então é muito factível acontecer, às vezes, um cliente que comprou aqui no primeiro andar o 101, financiou 100 mil reais, tem uma parcela de 600, e um cliente do lado que financiou o 102 no mesmo valor, ele tem uma parcela de 1.000 reais. Porque o que é que vai determinar a parcela que ele vai pagar? É a renda dele, certo? Eu vou entrar agora nos enquadramentos de renda e, como eu estou dizendo, como eu falei, eu vou passar para vocês essa apresentação, certo? Vocês não precisam, não vai ser necessário, eu queria que vocês focassem mais nas informações e tirassem o máximo de dúvidas possíveis. Pode ficar à vontade para parar, perguntar, que depois eu vou passar esse material para vocês, certo? Aqui, pessoal, fala sobre as faixas, certo? Aqui é a faixa 1,5. A Canopus vai ter imóveis 1,5, mas hoje não tem, só tem 2 e 3, certo? A renda para o Minha Casa Minha Vida, pessoal, sempre é considerada a renda familiar, não é considerado a renda individual. A gente ouve muito cliente chegar assim, eu queria fazer só na minha renda, mas ele é casado e o programa, obrigatoriamente, se o outro cônjuge tiver renda, ele tem que compor renda da família, do cônjuge, certo? É obrigatório no programa. Se o outro cônjuge tem renda, ele tem que compor, né? Então, de qualquer forma, se ele for casado, o outro cônjuge vai fazer parte do contrato, porém, sem renda. Vamos supor que o outro cônjuge não tenha renda, mas obrigatoriamente ele vai ser avaliado, SPC, Serasa, todas as documentações do cônjuge também, mesmo que ele não entre com renda. Isso. Pessoal, a título de pesquisa, são feitas 4 pesquisas para o cliente, para ele poder entrar para fazer a avaliação dele. SPC Serasa, Cefaz, Receita, que é tributos federais, e dívidas trabalhistas, certo? Então, essas 4 pesquisas, todo cliente para entrar tem que ter essas 4 pesquisas feitas. E tem que estar ok nas 4, não pode ter pendências, certo? Isso. E um colega passa para ele já está dizendo, minha renda é tanto, e eles querem, a ideia deles é ganhar o subsídio mais alto possível. Então, eles sempre partem do princípio que o que tem a renda menor, eu vou colocar o que tem a renda menor, porque eu vou ganhar mais. É tanto que eu já cansei de fazer 2 simulações para os dois, para poder se encaixar no que tem um subsídio maior, e eles escolhem ali quem é para entrar com a renda, se vai fazer os dois ou não. Isso é o correto? Não, se ele for casado, tem que compor a renda dos dois. O que é que acontece, pessoal? Se o cliente for casado com comunhão parcial de bens, né, ele tem que compor com o cônjuge, porque na comunhão parcial de bens, o que é que ela determina? Que após o casamento, que for adquirido pelos dois, propriedade dos dois, né? Então, os dois vão assinar o contrato, certo? Mas se o cliente é solteiro, é noivo, ele está noivando, não é casado, não tem união estável, não tem nada, aí ele pode optar por comprar com a renda de um ou de outro, embora juridicamente o imóvel vai pertencer àquele que comprou antes do casamento. O outro, depois do casamento, se casar com comunhão parcial de bens, não vai ter direito sobre o imóvel, se ele não compor renda. Às vezes é uma escolha que o cliente tem que fazer. Se for comunhão universal de bens, o que é antes, herança, tudo vai. Comunhão universal, né? Comunhão total de bens. Aí nesse caso, o que foi adquirido antes vai, se houver uma partilha, um divórcio, vai ser depois. Sim. Sim. Aqui, pessoal, ó, vamos aqui às faixas de renda. Até R$ 2.600, a taxa de juros é 5,5% ao ano. Cara, é uma taxa sensacional. É menor do que 0,5% ao mês, né? Se ele tiver 36 meses de carteira assinada, seja trabalhou um mês numa empresa, trabalhou 10 em outra, trabalhou 5 em outra, trabalhou 10 anos em outra, 1 ano em outra. Se somando todos os períodos trabalhados dele, ele tiver mais de 36 meses, ou seja, 3 anos, ele tem direito a um redutor da taxa de juros de 0,5%, que reduziria de 0,5%, ou reduziria de 5,5% para 5%.
A mesma coisa para essa outra faixa de renda, entre R$ 2.600 e R$ 3.000. A taxa é 6%. Se ele tiver os 36 meses, 5,5%. Entre 3.000 e 4.000, 7%. Se ele tiver os 36 meses, 6,5%. E aqui na última faixa do Minha Casa Minha Vida, que é entre 4 e 7.000, 8,16%. Se ele tiver 36 meses, 7,66%. Mesmo assim, é uma taxa excelente. A última taxa do programa, clientes aí que ganham R$ 7.000 vão poder se enquadrar. Pessoal, sempre que vocês forem pedir uma renda do cliente ou fazer uma simulação, a melhor simulação é aquela que é feita no contra-cheque do cliente. Por que eu estou dizendo isso? Eu já peguei situações de o cliente se estressar, porque ele chega para você aqui na sua frente e diz, você pergunta, quanto é a sua renda? Aí ele diz, é R$ 4.000. Ou então ele chega e diz, é uns R$ 3.500, por exemplo. Aí quando você vai pegar o contra-cheque dele, tem 4. Aí sempre que você for fazer uma simulação para o cliente sem o contra-cheque na mão, que é o documento oficial que o banco vai considerar, você sempre tem que dizer para ele o seguinte, ó, eu vou fazer uma simulação para você com o valor que você está me dizendo. Mas se quando você me mandar o contra-cheque, se o valor não for exatamente esse, pode ser que mude alguma coisa. Porque vocês estão vendo aqui, ó, se for R$ 3.000 redondo, é 6%. Se for 3.001 centavo, já é 7%. Então isso muda a taxa, muda o valor da parcela, e isso pode impactar no subsídio do cliente também, tá? Então a simulação mais assertiva é a que é feita no contra-cheque. Nem sempre, no primeiro contato que você tem com o cliente, ele vai trazer o contra-cheque. Porque tem vezes que você vai sentar aqui e ele não está com nada, ele quer só fazer uma simulação. Aí você sempre diz para ele, ó, depois que você me mandar o contra-cheque, eu vou fazer a simulação final. Você sempre poderá usar contra-cheques de 2 meses anteriores ao mês que você está avaliando. Se o cliente for avaliado em agosto, que é o mês que nós estamos, quais são os contra-cheques que você vai pedir para ele? Julho e junho, né? Ah, nós estamos em agosto, Daniel. O cliente pode usar o contra-cheque de maio? Não, não pode, porque ele já estaria vencido, certo? Então você sempre pede os 2 últimos, certo? Embora para o cliente você pede os 3, né? Você pede os 3 últimos que é que vão compor o dossiê, mas só pode considerar os 2 últimos, certo? Anteriores ao mês que você está avaliando. Ficou claro aqui, pessoal? O programa? Isso aqui você não precisa decorar, você só precisa saber, porque o simulador vai dar para vocês exatamente a taxa que ele vai financiar, certo? A gente vai entrar já nele aqui. A outra linha de crédito, pessoal, que a gente vai usar para esse empreendimento é o SBPE. Pode. Como carta de crédito. Exato. A diferença é o subsídio, a diferença é a aplicação também da linha de crédito. Porque o carta de crédito ele só vai poder ser usado para um imóvel usado, se o cliente já tiver tido Minha Casa Minha Vida. Não, o carta de crédito ele segue a mesma linha do Minha Casa Minha Vida. Já o SBPE, que é essa linha, caso o cliente não se enquadre no Minha Casa Minha Vida, ou no carta de crédito, onde é que ele vai? SBPE. Lembrando que o SBPE pode ser qualquer renda. Ele não se enquadra no Minha Casa Minha Vida se a renda for acima de 7.000 ou se ele tiver já um imóvel no nome dele. Ele não pode enquadrar naquela região que é impeditiva, ele não pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida ou no carta de crédito. Aí ele vai para o SBPE. O que é impeditivo no SBPE, Daniel? Assim, qual seria o principal ponto que você tem que avaliar? Às vezes o cliente, quando vai comprar no SBPE, já tem outro financiamento na caixa, às vezes de outro imóvel, certo? O impeditivo é que ele não pode estar inadimplente com esse financiamento. Nos últimos 12 meses ele não pode ter pendências, ter ficado inadimplente no contrato que ele já tem na caixa, certo? E ele não pode estar com esse contrato em atraso, senão ele não pode se enquadrar. Mas, Daniel, dá para ter 2 financiamentos? Dá, desde que o cliente tenha margem suficiente de renda para caber as 2 parcelas. Daniel, qual é a margem de renda para carta de crédito ou para Minha Casa Minha Vida? Até 30% da renda bruta do cliente, é o limite de parcela que ele pode assumir de financiamento, até 30%, né? E no SBPE também, na SAC, até 30% da renda bruta. Se os 30% dele não der para caber as 2 parcelas, ou se ele tiver outros comprometimentos
de renda em outros bancos ou com a própria Caixa, o próprio sistema vai identificar isso. Aí, muito provavelmente, ele não vai conseguir, porque ele não tem renda para isso, para caber 2 parcelas. Tá claro, pessoal? O SBPE, ele tem uma taxa de juros, como ele vem da poupança, né, a gente falou isso no começo, ele tem uma taxa de juros um pouco maior. A taxa de juro balcão do SBPE, que é a maior taxa, né, isso para imóveis que estão no SFH, né, que é até 1,5 milhão, certo? A taxa balcão dele é 10,02 nominal, é a taxa mais alta. Porém, para funcionários do setor privado, ela pode chegar até 9,33, dependendo do relacionamento com a Caixa. Qual é o relacionamento que a gente fala? Cartão de crédito, cheque especial, conta salário, pode chegar até 9,33. E para o setor público, ele pode chegar até 8,87%, que é uma taxa excelente, mesmo para o SBPE. É quase que a última taxa do Minha Casa Minha Vida, né? Que é 8,16. Então, tem cliente que às vezes você... como teve cliente que comprou aqui nesse imóvel que teve taxa de 8,87, ele era funcionário público, optou por ter relacionamento com o banco, conseguiu uma taxa de 8,87 no SBPE. Lógico que essas taxas podem mudar a qualquer momento. Tá claro, pessoal? Agora vamos para a prática, certo? Fase de obra, certo? Aí a gente vai fazer a simulação, vou só dar uma pinceladinha antes da gente entrar na simulação. O que é fase de obra? É uma prestação que é paga pelo cliente a partir do momento que ele assina com o banco. Daniel, eu estou comprei um imóvel com Canópolis na planta, na Messejana, que ainda não fechou, ainda não encerrou o processo de demanda mínima. Alguém que sabe o que é a demanda mínima? A demanda mínima, pessoal, é uma quantidade, nesse associativo, todo imóvel associativo, ele tem uma quantidade mínima que a construtora precisa vender, fazer contratos de compra e venda, para a partir dali o cliente poder assinar o contrato com a Caixa, certo? Messejana já atingiu a quantidade, a gente está só nos trâmites finais com o banco, para poder já começar a contratar com o banco os clientes da Messejana. Eusébio já faz tempo atingiu. Né? Geralmente é 30% do imóvel, dá umas 80 unidades mais ou menos. 30% do empreendimento, do total. E durante o período, depois que ele assina com o banco, até o momento da regularização da documentação do empreendimento, ele vai pagar a prestação de evolução de obra. O que é essa prestação de evolução de obra? Ela é composta por três elementos. Daniel, o que é que compõe a fase de obra e qual o valor vai ser? Essa fase de obra, ela é composta por juros da evolução da obra. O que são esses juros? São os valores calculados do percentual que é repassado para a construtora, que é medido mensalmente pelo engenheiro da Caixa. Como é que é isso? Todo mês vai um engenheiro lá na obra, faz a medição, vê quantos por cento está, e esse valor do financiamento do cliente, vamos supor que ele financiou R$100 mil, e o engenheiro foi lá e mediu 40%. Aí é repassado para a construtora o valor correspondente ao percentual que ele está atingindo, certo? Em cima desse valor é calculado um juro desse financiamento que foi tomado e vai iniciar lá na frente. Ele tem um juro, o seguro por morte e invalidez permanente e taxa de administração para clientes que recebem acima de R$4 mil. É isso que compõe a fase de obra, certo? Às vezes o cliente vem e diz assim: eu não vou comprar, eu acho que não é uma vantagem a fase de obra. Eu prefiro comprar um imóvel pronto. Tem clientes que às vezes dizem isso, né? Aí você vai dizer para ele: olha, você está comprando um imóvel aqui por 150 mil na planta. Quando esse imóvel estiver pronto, provavelmente não vai valer 150 mil. O imóvel pronto tem um valor diferente do imóvel em construção. Geralmente ele valoriza. Outro aspecto, talvez não tenha mais a unidade, ele não tenha mais unidades para vender quando estiver pronto. Um outro argumento é o seguinte: se ele fosse comprar direto na construtora e fosse comprar um imóvel de R$100 mil, numa construtora que não é financiada na planta como uma Caixa, e ele chegasse lá, a construtora diria assim: olha, você tem que pagar 30 mil até a entrega do imóvel, quando sair o habite, você vai financiar o resto com o banco, certo?
Durante o período que ele está pagando aqueles 30 mil para a construtora, está incidindo o INCC naquele valor. E quando ele for financiar os 70 mil, não vai ser só 70 mil, vai ser 70 mil mais o cálculo do INCC durante todo o período de construção. Então vai ter uma atualização também. E a grande vantagem da planta é o quê? Que ele tem a garantia da Caixa que ele vai receber o imóvel. Ele não tem risco de não receber. Tá claro, pessoal? A gente já atendeu quase 300 clientes lá. Já mais de 300, quer dizer. E nós não temos dificuldades em relação à fase de obra. E nenhum cliente que eu atendi, que todos eles depois que fecham com a construtora passam pela gente, o cliente deixou de fechar exclusivamente por causa da fase de obra. Entendeu? Assim, eles não tem sido um motivo para o cliente não querer fechar. Pessoal, agora vamos entrar na simulação propriamente dita, certo? Eu queria pedir a ajuda do Araújo aqui. Pois é. Vou fazer aqui porque eu acho que é pergunta para todo mundo. A gente estava conversando hoje, estava com a Camila, os meninos estavam lá, e a gente ficou sabendo quem pode, qual a renda, não é qual a renda, mas que tipo de renda aceita. Porque eu fiquei sabendo que um cara que é motorista de Uber, ele compra pela Minha Casa Minha Vida. Pode, se ele for sindicalizado. Então, aí ele é autônomo, mas ele está no sindicato, não está no taxista. Se ele é Uber e ele declarou imposto de renda acima do limite de isenção, vamos supor que ele ganhou mais de 28.559 ao ano, né? Ganhou mais de 28.559. Então, obrigatoriamente, ele tem que declarar um imposto de renda. A declaração de imposto de renda dele pode ser utilizada como documento. Mas se ele não declarar? Se ele não declarar, se ele for sindicalizado, né? Se ele for um motorista Uber sindicalizado, uma declaração do sindicato pode ser utilizada como comprovação de renda. Isso não quer dizer, pessoal, que somente a declaração do sindicato ela pode resolver. Porque o que acontece? O processo de aprovação na Caixa, hoje, ele tem duas etapas. Ele tem a pré-aprovação no sistema, que o correspondente faz, conforme os normativos do banco, e ele tem uma entrevista com o gerente da Caixa. Nessa entrevista, o gerente vai avaliar o contexto geral do cliente, certo? Não só o sistema que lê o normativo do banco. E aí, se ele tiver enquadrado, o sistema vai dar o parecer dele. Então, por exemplo, o Uber, vamos dar um exemplo aqui, certo? Ele é sindicalizado, o sindicato pode emitir uma declaração para ele com as rendas dos últimos 3 meses e ele utilizar essa declaração como documento oficial comprovando junto ao banco. Porém, eu recomendaria que o cliente acrescentasse também os extratos de movimentação bancária dos últimos 6 meses, que esses extratos vão confirmar que aquele valor que está na declaração está respaldado pela movimentação bancária do cliente. Perante a entrevista, assim, para aprovar ele no sistema, a movimentação, em tese, não seria necessária, mas como ele vai para a entrevista com o gerente, essa movimentação vai dar o respaldo àquela informação que foi colocada, certo? Vamos dizer que ele, na declaração do sindicato, diga que ele ganha 2.800 e ele movimenta 5 mil reais no extrato dele. Vai ser considerado o extrato ou a declaração do sindicato? Pode ser considerado, essa é uma decisão gerencial.